Salve, salve, bitcoinheiros e bitcoinheiras, tudo bem com vocês? Esse é uma sessão temática que eu já estava querendo gravar há algum tempo e foi legal que o convidado de hoje, o Silva, ele que me mandou mensagem falando, cara, eu tenho essa e essa especialização, eu acho que a gente podia fazer um negócio legal. Puta, bora, porque é um tema que sempre me interessou e assim, como todo bitcoinheiro, eu sempre fui muito cético a toda a questão de hábitos saudáveis, estilo de vida, toda essa história de nutricionista, assim, querendo ou não, por um lado você tem preguiça de verificar, mas por outro lado é só usar o bom senso que você sabe que você não precisa comer de 3 em 3 horas para ter a melhor alimentação possível, sabe? Que macaco na savana comia de 3 em 3 horas? Então tem muita coisa que sempre me soou como bullshit, mas ao mesmo tempo eu não me informei direito ainda, tenho só umas ideias gerais sobre esse tema que a gente vai falar agora, que é hábitos saudáveis e estilo de vida. Eu conversei com o Silva e no Twitter também com vários plebes e no fundo tem muitas coisas a serem faladas. Eu e o Silva estruturamos uma pauta e a pauta é gigantesca, assim. Então, hoje é a parte um dessa sessão temática sobre hábitos saudáveis e estilo de vida, que vai focar principalmente na alimentação e na nossa saúde intestinal e como, sei lá, então vai falar de óleos vegetais, vai falar das nossas bactérias, vai falar de dieta carnívora, dieta vegana, etc. E no fundo, você pensar o nosso corpo, você pode pensar num análogo como um carro, assim. Então tem todo o tipo de cuidado que você faz, tipo manutenção, revisão, etc. E tem a gasolina. Tem muitos dos nossos hábitos e muitas das nossas coisas, tipo exercício físico, tipo vamos fazer sauna ou não, tipo tomar sol nas bolas, que a gente pode considerar essa parte de hábitos que não são a gasolina. A alimentação é a gasolina, é um negócio que dá energia para o nosso dia a dia, o que meio que estrutura a nossa vida. No fundo, não sei vocês, mas eu acho que a maioria das pessoas pensa realmente na vida no dia a dia de acordo com as alimentações, assim, com as refeições que vai fazer. Então a gente separou assim, mas tudo isso para dizer que hoje a gente vai focar só nessa parte de o que a gente come, como isso nos influencia, e no próximo episódio a gente vai focar nas outras coisas, tipo exercício físico, tipo o impacto das telas na psique do ser humano, tipo sol, dormir bem, etc. Bom, essa introdução tendo sido feita, vou passar agora a bola para o Silva e pedir também para ele se apresentar, para ele explicar quem ele é e por que ele manja desse assunto, e também contar um pouquinho da história dele com o Bitcoin, assim, só para o resto dos plebes estarem ambientados em quem é o Silva que vai estar conversando com a gente hoje. Então, prazer, Silva, se apresenta. Prazer aí, Leta. Prazer para todo mundo. Bom, prazer estar aqui podendo conversar com você. São temas que eu adoro, né? Bitcoin, estilo de vida, alimentação. Bom, só para me apresentar um pouquinho, eu sou médico, eu sou cirurgião, na verdade, e tenho minha formação em talvez uma das maiores faculdades aqui do Brasil. E sempre tive aquela ideia, né, de que da academia normal, né, de nunca ligar para alimentação, né? Na faculdade isso sempre é um apêndice em qualquer problema de saúde. A gente está acostumado a tratar a doença e prevenir muito pouco. E o que a gente tem de evidência também que a gente vê e lê na faculdade é basicamente que as mudanças de alimentação não funcionam, né? Então você acaba tendo que medicar ou operar. Eu gostei sempre de tentar resolver as coisas, então acabei indo para essa área cirúrgica. E quando eu estava na residência, a gente sempre também tem aquela coisa de não acreditar muito no que vem de fora, né? Tem um pouco de orgulho da universidade. Você é da USP também, eu sou de lá. E aí, quando eu já ouvi gente falando de paleo, de low carb, e essas coisas, eu sempre achava besteira. E aí até que eu ouvi de um cara que eu confiava muito lá dentro, falando sobre alimentação, que ele tinha começado a estudar algumas coisas e mudou o estilo de vida e começou a ver um monte de diferença. Eu falei, puta, isso é legal, comecei a estudar. E nessa mesma época veio o Bitcoin, um outro amigo meu lá falando de Bitcoin, e eu falei, cara, isso aqui faz sentido. A gente é racional, eu falei, meu, tem
total sentido isso aqui. E aí meio que eu entrei nos dois a fundo, assim, não tinha muita grana na época, eu peguei o que eu tinha, comprei tudo em Bitcoin, daí depois, assim, acabei estudando e a gente passa, teve altcoin, teve tudo, depois vira maximalista, né? E só E para contextualizar, isso é em que fase do Bitcoin? Em 2016, isso é 2017? 17, isso é o começo de 17, Tá. começo de 2017. E aí, nesse mesmo período, eu entendi, assim, eu comecei a estudar, no começo era low carb, né, que eu comecei a ler, e eu falei, cara, isso aqui faz muito sentido, eu não tinha nenhum problema de obesidade, nada, mas eu lembro que eu me incomodava com refluxo, estava na residência trabalhando pra caramba, dormindo pouco, comecei a ganhar um pezinho que eu nunca tinha ganho também, e aí eu comecei a estudar e mudar minha alimentação e assim, refluxo sumiu, meu peso voltou ao normal, disposição melhorou, parei de ter sono à tarde, comecei a dormir melhor. E aí eu me afundei, né? Para mim, eu lembro que Bitcoin no começo fez muito sentido, eu nem fiquei estudando tanto, mas alimentação, e aí você vai entrando nessa toca do coelho também, e vai lendo um monte de coisa, e você começa a ver, tipo, de low carb, de carnívora, de várias alternativas, e aí de tudo que você falou, né, de estilo de vida, o quanto isso impacta, de qualidade do sono, como é que eu vou me exercitar, e sauna, e banho gelado, e aí você começa a ficar aquele maluco, né, acho que todo bitcoinheiro tem um pouco disso, você começa a falar para todo mundo, o pessoal te acha estranho, e depois você vai aprendendo a ponderar e ficar mais de boa para entender. E um desafio que eu tive também foi como médico, né, assim, no consultório, porque muda totalmente a percepção de medicina e como tratar o paciente, mas por outro lado, a medicina ela é baseada no sistema fiduciário, né, assim, o incentivo ele não é o mesmo do que o que a gente quer, né? O paciente às vezes ele vem no consultório, ele não quer ouvir como ele vai mudar a vida dele, o que ele vai ter que fazer, ou qual que é a causa do problema dele. Às vezes ele quer vir aqui e ele quer uma receita, né? Então isso tudo foi um aprendizado, mas eu acho que esse tema é super legal e o que eu achei interessante é que no começo eu seguia a comunidade de estilo de vida e alimentação no Twitter e do pessoal do Bitcoin. E aí com o tempo eu comecei a ver uma intersecção, o pessoal do Bitcoin começando a falar de carnívoro, eu falei, cara, olha que legal. E aí depois o pessoal tipo de low carb, carnívoro, paleo, começando a falar de Bitcoin, né? Então tem muito essa coisa de comida de verdade dentro da alimentação e no Bitcoin a gente está vendo o dinheiro de verdade, né? Então, eu acho que tem uma relação muito importante da gente ver, a gente gosta de ver o que é verdadeiro, né? E aí, por outro lado, a gente tem todo esse sistema fiduciário tentando colocar um monte de mentira, né? E todo incentivo para dieta, se você for ver recomendação nutricional, pirâmide alimentar, tudo baseado em ciência infundada, em investimento da indústria com um viés financeiro final, né? E eu vejo isso muito parecido com o que a gente vê hoje no sistema fiduciário e quando alguém tenta de falar alguma coisa de Bitcoin e tem o mesmo interesse financeiro por trás, né? Então, mas acho que deu para me introduzir aí um pouquinho da minha história, né? Eu não sei se você falou e eu deixei passar, mas e você fez residência e tem atuado em qual área da medicina? Eu sou um cirurgião do aparelho digestivo. Eu hoje atendo de gastro, assim, né? Então, parte dos meus pacientes do consultório são cirúrgicos, de operar de tudo, de cirurgia geral, e eu faço muita cirurgia oncológica, opero muito câncer também do aparelho digestivo. E tem o paciente que vem do gastro, né? Assim, porque está com refluxo, com gastrite, com intestino preso, com intestino irritável. Talvez esse é o maior volume, né? Hoje assim, eu atendo paciente de consultório de convênio, então às vezes a gente tem vontade de fazer aquilo que eu aprendi, só que esse às vezes é um desafio, né? Porque o que eu aprendi, eu digo que eu acredito de gastar tempo, mas às vezes muito, é o que eu falei, tem muito paciente que chega aqui com gastrite, com intestino irritável, e às vezes eu gasto um tempão explicando tudo que eu penso e tal, e tem uns que acham que eu sou louco, né? Tem uma minoria que às vezes acha legal, gosta, e aí eu já tive, assim, experiências super legais de ver
mudança de dieta e melhorar um monte dos sintomas, de paciente tirar um monte de remédio, e aí às vezes coisa até fora da minha área, né? Você trata o intestino, você muda a alimentação, e aí a pessoa melhora a pele, tira remédio para hipertensão, tira remédio para diabetes, melhora o sono, e aí o paciente te ama, te adora. Mas, assim, são poucos, mas é muito legal de ver. Só que tem que aprender a alinhar também, porque tem o outro paciente, que é o paciente que quer fazer o exame e tomar um remédio, né? Mas essa é a minha área de atuação hoje, na maior parte. Então, só fazer uma. Opa, Deu pra... tava no